Item número SCP-10062. Classe de objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. O objeto é mantido em uma câmara quadrada de 5 por 5 por 2,5 metros, construída de cimento, 50 centímetros de grossura, com uma gaiola de Faraday circunjacente às paredes. O acesso é feito através de uma porta de contenção pesada, medindo 2 por 2,5, construída sobre rolamentos para garantir seu fechamento e trancamento automáticos. Guardas de segurança não devem ser colocados no exterior da sala de SCP-10062. É aconselhável que todos os funcionários trabalhando ou estudando outros objetos SCP nas proximidades tentem uma distância de pelo menos 50 metros de centro geométrico da sala, contanto que seja praticável caso a caso. Descrição: SCP-10062 são 6 séries chamados SCP-10062. A ATF não dá para fazer uma descrição de SCP-10062, porque a anomalia deles é que não dá para se lembrar de SCP-10062. A ATF já tentaram tirar fotos ou fazer vídeos de SCP-10062. A ATF, porém as fotografias sempre censuraram SCP-10062. A ATF ou a indivíduo que tirou a fotografia esquecia. Enquanto vídeos, onde estavam SCP-10062, a ATF ficava preto ou a indivíduo que fez o vídeo esquecia. Agora algumas informações sobre SCP-10062, a ATF e o sítio 38. Não se sabe como o sítio 38 adquiriu SCP-10062, a ATF. Não se sabe a data de obtenção de SCP-10062, a ATF, bem como o responsável pela obtenção. Não se sabe a aparência física de SCP-10062, a ATF, não sendo esta simplesmente indescritível ou invisível. Indivíduos são perfeitamente capazes de entrar na contenção de SCP-10062, a ATF e observá-lo, tomando notas mentais ou escritas, desenhando esboços, tirando fotografias e até mesmo mantendo gravações de áudio/vídeo. Há arquivado um amplo registro contendo estas observações. Entretanto, informações sobre a aparência de SCP-10062, a ATF vazam da mente humana logo após as observações. Indivíduos encarregados da descrição de SCP-10062, a ATF sentem suas mentes vagando após a observação, perdendo interesse no assunto. Indivíduos encarregados de esboçar uma cópia de fotografias de SCP-10062, a ATF não conseguem se lembrar da imagem da foto. Esses mesmos efeitos afetam os pesquisadores supervisionando estas tarefas. Funcionário de segurança que observaram SCP-10062, a ATF através de câmeras de circuito interno terminam suas rondas exaustos e efetivamente amnéticos em relação aos eventos transcorridos nas últimas horas. Não se sabe quem autorizou a construção da contenção de SCP-10062, a ATF, o motivo de suas características e o propósito dos procedimentos de contenção descritos. Embora a contenção de SCP-10062, a ATF seja facilmente acessível, todos os funcionários do sítio 38 alegam não saber da existência de SCP-10062, a ATF quando questionados. Todos estes fatos são periodicamente redescobertos, normalmente por leitores aleatórios deste arquivo, causando um alarme considerável. Esta preocupação dura somente alguns minutos no máximo, antes que o assunto seja simplesmente esquecido. Uma grande quantidade de informações sobre SCP-10062, a ATF foi registrada, mas não pode ser estudada. Pelo menos uma tentativa de destruir SCP-10062, a ATF foi feita, ou de movê-lo de sua contenção no sítio 38 para outro local, fracassando por causas que não se sabe. SCP-10062, a ATF representa potencialmente um enorme risco físico e pode ter matado centenas de funcionários sem que possamos nos lembrar. Certamente o objeto representa um risco memético/mental colossal, motivando sua classificação como Keter. Documento 10.062, 1. Uma análise de SCP-10062, a ATF. O autor defende a hipótese de que SCP-10062, a ATF nunca foi formalmente adquirido por
sendo na verdade um agente autônomo ou controlado remotamente inserido no sítio 38 por um indivíduo/S. Não se sabe com um ou mais dos seguintes propósitos: silenciosamente observar, ou interferir com, as atividades do sítio 38, silenciosamente observar, ou interferir com, as atividades de outras localizações SCP, silenciosamente observar, ou interferir com, as atividades da humanidade, silenciosamente observar, ou interferir com, outros objetos SCP, silenciosamente observar, ou interferir com. Não é sugerida nenhuma ação para se opor a estes riscos potenciais, sendo isso teoricamente impossível. Adendo a: se qualquer informação sobre essa coisa é alterada, porque esta informação não é alterada, devemos estar errados quanto a isso. Espere um minuto, e se nós tomássemos nota sobre o que ele não é, nós lembraríamos delas. Documento 10.062, 2. A equipe de inspeção 38, 100, 62, 127 BX foi capaz de entrar na contenção de SCP 10.062, ATF, e determinar suas aparências e, em algum nível, a natureza do objeto. Anotações foram feitas seguindo a metodologia do projeto, ver. Sendo a câmara fechada novamente em seguida, excerto da transcrição do interrogatório da equipe. Doutor. Ok, agora eu vou te fazer algumas perguntas sobre o número 10.062. Número o quê? Doutor. Objeto SCP 10.062. O objeto que você acabou de examinar. Eu não sei sobre o que você está falando. Eu acho que nós não temos um 10.062, doutor. Ok, então, eu quero que você me conte o que você esteve fazendo nas últimas 2 horas. O quê? Eu, indivíduo, parece desconfortável. Eu não sei, doutor. Certo, então, você se lembra que nós concordamos que não era esférico? Isso não era. Certo. Não é esférico. O objeto 10.062 não é esférico. Doutor. Então você se lembra? Bem, não. Quero dizer, eu não sei o que é, mas eu sei que existe. É coisas que você não consegue lembrar. E não é uma esfera, doutor. Espere um pouco. O que não é uma esfera? O objeto 10.062, doutor. Objeto o quê? Doutor, você se lembra de ter concordado que algo não tinha o formato esférico? Doutor. Certo. Aparentemente, é possível lembrar do SCP 10.062, não é negação de fatos, e deduzir repetidamente sua existência a partir destas memórias. Os funcionários envolvidos na inspeção 38, 100, 62, 127 BXE relataram níveis moderados de desorientação e trauma psicológico associado com os ciclos repetidos de lembrança e esquecimento sobre SCP 10.062. Contudo, não foi observado nenhum dano comportamental ou à saúde, e relatórios psicológicos individuais dos membros da equipe mostraram uma diminuição progressiva destas angústias. Recomendação: pode ser que valha a pena manter pelo menos funcionário capaz de se lembrar da existência de SCP 10.062 em cada área SCP crítica.